pastores idólatras e outros mais apegados a títulos. No nosso meio cristão existem sim, pastores, apóstolos, bispos, missionários, anciões, dirigentes, pregadores idólatras e orgulhosos apegados a títulos, a cargos, a placas de igrejas, tem até membros, irmãos e obreiros que são assim também. Alguns deles ou delas às vezes se acham tantos que não aceitam que os membros, os fiéis, os demais lhes chamem de irmãos, de irmãs, de servos ou de servas porque alguns se acham superiores a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eles ou elas ficam nervosos, bem irados, de caras feias, viradas, fechadas e até de mal quando alguns irmãos por um descuido qualquer lhes tratam assim sem os pronomes e tratamentos. Tem que lhes chamarem somente pelos dos seus títulos que foram ungidos, de pastor tal, apóstolo tal, bispo tal, pregador tal e por aí vai, as exigências de tratamento e as daqueles que lhes chamarem de irmãos, de irmãs, de servos ou de servas, ou direto pelos os seus nomes próprios de registro. Ainda bem que Deus não divide a glória e a honra dele com ninguém, para que ninguém se crença porque somente ele é Deus. Gente orgulhosa e que tem mania de grandeza tem em todo lugar, no trabalho, nas empresas, na política, nas igrejas e em outros mais lugares. Temos que chamar seus superiores somente de doutor tal, diretor tal, coronel tal e por aí vai, e as daqueles que lhes chamarem pelos os seus nomes próprios de registro que serão punidos, perseguidos e muitas das vezes até demitidos. Eu já digo, os títulos são bons e é corretos nós usarmos as expressões de tratamentos para as identificações das pessoas no meio dos demais, e ter o respeito, a consideração e a boa organização e educação seja lá onde for, mas não para se crescer, se orgulhar, se exibir, idolatrar e se colocar em lugar de destaque de Deus. Porque diante de Deus não existe estágio de placas de igrejas, instituições, títulos, cargos e etc. Nós crentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador somos todos iguais, somos servos de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 7,16 não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. 17 Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Tem muitos versículos da Bíblia que falam sobre estas coisas, destes assuntos e das pessoas que se exaltam, que se acham o Todo-Poderoso. Porque os exaltados serão humilhados e os humildes serão exaltados diante de Deus, o nosso Criador. Mas tem muitos pregadores que se acham iguais a Deus, o nosso Criador, puros, perfeitos, justos e sem pecados e começam a querer julgar os outros e só os pregam atacando, expulsando, colocando no banco, discriminando, usando o preconceito, pisando, julgando, acusando, explorando, abusando do poder e da autoridade que tem, apedrejando e dando boas cajadadas nas ovelhas do Senhor Jesus, o nosso Salvador e duros sermões, e lavagens cerebrais de tirar muita gente das igrejas, ou melhor dizendo do caminho do Senhor, o nosso bom pastor, mediador e salvador. Alguns líderes ou pastores já cheios da grana, cheios do dinheiro começam a empinarem os narizes, e a falarem altos, grossos e a não dependerem mais de ninguém. Outros começam até a debocharem das situações dos fiéis, dos membros, dos obreiros, das ovelhas feridas do Senhor Jesus que estão deixando suas igrejas e indo para outras e muitos deles orgulhosamente ainda dizem mais ou menos assim, diante de todos como não estivessem mais precisando daquelas ovelhas ou dos membros. Falam como querendo dizer, não estou nem aí com vocês se saem 10 da minha igreja Deus manda 100, 1000 vezes mais e por aí vai. As aberrações, a falta de amor, de compreensão e de humildade. Muitos deles se crescem tantos que se acham os melhores do que os outros, uns semideuses assumidos até o lugar de coronelismos e de Deus, o nosso Criador. Já pensou se Deus dividisse a glória e a honra dele com os homens como que seria a humanidade? É realmente triste ver pessoas que se colocam acima dos outros, que se orgulham de seus títulos e cargos ao invés de servirem humildemente a Deus e ao próximo. É importante lembrar que todos somos iguais perante Deus e que ninguém é superior a ninguém. Devemos nos humilhar diante do Senhor e buscar a humildade em todas as áreas de nossa vida. A verdadeira grandeza está em servir e amar ao próximo como a nós mesmos, seguindo o exemplo de Cristo. Que possamos nos despojar de todo orgulho e vaidade, e nos tornarmos verdadeiros servos do Senhor. Que possamos nos lembrar de que os títulos e cargos que possuímos não definem quem somos perante Deus, mas sim as nossas atitudes,
a nossa humildade e o nosso amor ao próximo. Que possamos nos manter firmes na fé, buscando sempre agradar a Deus em tudo o que fazemos, sem nos deixar levar pelo orgulho e pela vaidade. Que possamos ser verdadeiros exemplos de humildade e amor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A humildade é uma virtude que todos devemos cultivar em nossas vidas, independentemente de títulos ou cargos que possamos ter. Devemos lembrar que o verdadeiro líder é aquele que serve, que se preocupa com o bem-estar dos outros e que está sempre disposto a ajudar. Não devemos nos deixar levar pelo orgulho e pela vaidade, mas sim buscar a humildade e a simplicidade em todas as áreas de nossa vida. Que possamos refletir sobre nossas atitudes e buscar sempre a humildade em todas as áreas de nossa vida. Que possamos aprender a ser verdadeiros seguidores de Cristo, que nos ensinou o caminho da humildade e do amor ao próximo. Que possamos nos afastar do orgulho e da vaidade, e nos tornarmos verdadeiros servos do Senhor, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pedro Sena, Estúdio Pescador.